Falar sobre a morte é, na verdade, falar sobre o legado que você quer deixar. Falar sobre planejamento patrimonial é falar sobre um amor, mas com contrato. E falar sobre seguro de vida é assumir que em algum momento alguém vai chorar, mas que talvez ele tenha um boleto para pagar. Então hoje eu recebo um par de Danis aqui na minha frente. Hoje eu recebo Daniela Whittaker, que é advogada especialista em sucessão patrimonial, em planejamento patrimonial. Dani, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Obrigada, é um prazer estar aqui. E o outro Dani, o Daniel Aveiro, que é sócio da Alta Vista Investimentos e especialista em planejamento patrimonial sucessório. Bem-vindo aqui ao Ponto de Vista. Obrigado, Orlando. É um prazer inenarrável estar aqui nessa cadeira hoje. Vamos juntos. Vamos falar sobre sucessão, vamos falar sobre seguro de vida, vamos falar sobre bastante coisa. E eu não podia ter dois especialistas melhores do que vocês aqui na nossa frente. Eu queria já começar. A primeira pergunta é por que o brasileiro evita falar sobre sucessão patrimonial? Posso começar, ladies first? Olha, essa é uma pergunta muito fácil de responder. A maioria das pessoas não gostam de morrer e não gostam que seus familiares morram. Então, acaba sendo um assunto que fica muito, assim, embaixo do pano, né? Precisa de alguém chamando, passando por uma situação prévia que foi ruim, e aí o pessoal viu que isso aconteceu e fala, poxa, acho que talvez eu tenha que tomar uma atitude em vida para não ver os meus filhos brigando, para não ver o meu patrimônio sendo dilapidado, para eu não ver a minha esposa, o meu marido passando necessidade naquele momento que mais precisa de dinheiro. E aí é por isso que a gente começa a planejar. Dani, você trabalha com isso também, então, por favor, dê sua visão. Eu acho que é uma questão de pré-conceito com o assunto. No Brasil, tem-se uma dificuldade natural de se falar sobre essa questão. Penso eu que os nossos avós não falavam, não transmitiram essa informação para os nossos pais, e isso também veio parar na nossa geração. E o interessante é que, de fato, é a única certeza, clareza que temos, que é a da nossa partida. E se pudéssemos tratar esse tema com mais leveza, com alguma luz em cima de deixar menos problemas, cenários mais arrumados. Quem sabe eu, Daniel, consigo mudar essa mentalidade do meu filho Bento. Quem sabe daqui para frente a gente cria uma nova geração, usando aqui o exemplo de um povo asiático, os japoneses, em que majoritariamente as pessoas pensam no pós-morte, têm proteções para lidar com o patrimônio nesse momento. Penso que cabe a nós, no momento que vivemos, ajudar a mudar o pensamento das próximas gerações. Interessante, Javeiro, que você trabalha muito mais com a questão da sucessão. Né? E a Dani, não necessariamente só com a sucessão, né, Dani? Você trabalha com todo o patrimônio, com o planejamento patrimonial. Nessas conversas, e aí, olhando para o lado diferente do trabalho dos dois aqui, um mais para sucessório e o outro mais dentro de planejamento patrimonial, como é que o assunto morte afeta as decisões ou é um tabu na conversa afetando as decisões de planejamento patrimonial e depois de planejamento sucessório? Olha, afeta de diversas formas. Eu acho que a primeira de todas é no bolso. Porque se você não estiver bem preparado nesse momento, e aí acontece um falecimento que ninguém estava preparado para acontecer, é o patriarca, é a matriarca, dono de todo o dinheiro da família. Os filhos, muitas vezes, ainda não adquiriram um patrimônio tão elevado quanto os pais. Isso é natural, ainda estão construindo a vida. E aí, o que muitos não sabem é que aqui, no Brasil, a gente precisa primeiro pagar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, para depois abrir o inventário. Então, se eu não tenho dinheiro ali para pagar o ITCMD, eu posso ter um problema muito sério, porque o meu inventário pode travar. O inventário não sai se não pagar o ITCMD, é isso? Não sai. É claro que eu posso obter recurso via o próprio patrimônio ali do falecido. Posso, mas vou ter que pedir para o juiz, vou precisar de autorização judicial. Será que é um patrimônio líquido? Se for um patrimônio imobilizado, aí vai ter que pôr um imóvel para vender, é o tempo do imóvel ser vendido, o imóvel vai ser vendido mais barato devido à situação. Então, assim, é uma situação bem delicada. E isso sem as outras coisas que podem acontecer, né? Aqui eu só falei de chegar e pegar o inventário.
Se eu estou ali numa situação de um cônjuge que dependia 100% do patrimônio daquela pessoa que faleceu, e agora tem casa, tem carro, mas não tem dinheiro para pagar a gasolina, para pagar o cartão de crédito, para pagar o condomínio, o que faz nesse momento? Isso é verdade. O tema é tão sério que há uma estimativa de que cerca de 2 bilhões de reais é um montante bloqueado hoje na XP, aguardando a conclusão de processos de inventários. Isso é na XP. Imagina nos bancos. Imagina as matrículas imobiliárias. E veja, vamos falar o óbvio. É por isso que está escrito contém ovo na caixa de ovo. Não é uma culpa da XP, não é uma maldade dos bancos, não é o dono do cartório que bloqueou a matrícula. É uma questão do nosso arcabouço jurídico, que faz com que, momentaneamente, todo o patrimônio fique preso dentro de um processo de inventário para se apurar herdeiros legais, direitos, deveres. E é fundamental levarmos para o mercado, para os nossos clientes, uma educação nesse tema. Quando a gente fala de sucessão patrimonial, não é uma questão de ou, não é eu me organizo ou eu me preparo para as consequências financeiras. É uma questão de e. Eu me organizo e me organizo através de N instrumentos jurídicos distintos, holding, testamento, offshore, trust, fundo exclusivo, doação, e, independentemente da minha organização, protejo também a consequência financeira, que é a última milha, é a linha final em que a família, mesmo tudo estando muito organizado, tem uma conta para pagar. O que a gente mais vive hoje no nosso mercado é que nem uma coisa, nem outra estão sendo feitas. Ou quando uma verdade absoluta quer ser imposta, dizendo, eu já fiz algo, exemplo, me organizei, como? Fiz uma holding, pronto, estou em berço esplêndido, não preciso de mais nada. Eu falo que não é uma mentira, é uma omissão de informação, que faz com que, às vezes, quem está nessa situação imagina que está tudo resolvido. E é nosso papel colocar um óculos na miopia desse assunto e levar, como eu disse, educação para o mercado, para os nossos clientes, para os assessores, porque é nosso dever derrubar esses tabus existentes no mercado. Essa história de não fizeram nenhuma coisa nem outra, é porque a gente não fala isso. É simplesmente porque a gente não educa, não fala, não traz o tema. Vocês veem isso também? Exatamente. Acaba que é um tema que a gente fica muito sob demanda, né? Eu preciso que a família venha e fale, estou preocupado com isso. Se eu tiver a oportunidade de estar com uma família, eu mesma vou falar, mas muitas vezes é sob demanda, né? E sendo sob demanda, as pessoas estão preocupadas em viver o dia a dia, em fazer o próprio negócio, em os filhos indo para a escola. Ninguém está querendo pensar e ninguém está pensando, posso morrer amanhã. E aí o assunto passa batido. E aí aqui queria até mencionar, para a informação que eu acho muito importante, justamente esse negócio da holding. Porque se você faz a holding e você não doa as cotas, é pela doação em vida que você faz a transmissão de patrimônio, em morte é pela sucessão, o que acontece é que as cotas da holding vão precisar ser inventariadas. E aí a gente vai ter que ver em qual estado as pessoas ali que vão participar da sucessão, que o falecido vivia, que regra eles aplicam, né? Será que eles vão aplicar na holding uma regra em que eu posso pegar a base de cálculo como patrimônio líquido, né, o capital social ali junto com lucros acumulados, ou será que já vai ser um estado em que vai querer tributar e trazer tudo aquilo para o valor de mercado? Ou seja, se eu fiz uma holding e não fiz doação nenhuma e acho que eu resolvi, lá na frente eu posso ter uma surpresa muito desagradável, porque é um ativo ilíquido, muitas vezes são holdings imobiliárias ou então operacionais, detendo participação societária, e o ITCMD é com base no valor de mercado do ativo.
Então, mesmo se fez holding, a gente tem que pensar em algumas coisas antes. Eu gosto de dizer que não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo, cada caso é um caso, e quando a gente está falando de clientes como os nossos, eles precisam de mais de uma ferramenta. Você disse que muito mais sobre demanda. Quem que adia essa conversa? Na visão que você tem de família, de conversar com as famílias, é o próprio cliente ou é a própria família? Alguém está adiando essa conversa? É o próprio cliente. Ele não está pensando na própria morte. E geralmente a família, a geração de baixo, por exemplo, os filhos, muito menos. Até porque nem tem conhecimento de que pode ter um problema ali para pegar o dinheiro dos pais se os pais falecerem. Né? As pessoas acham, infelizmente, de forma errada, que é muito simples, né? Se o meu pai falecer, minha mãe falecer, tudo bem, eu herdo. Só que o como não é tão simples assim. Indo nessa esteira de quem adia a conversa, entendo que os dois lados adiam, a pessoa física não trata esse tema e a família também não põe luz e fica todo mundo fingindo que nada está acontecendo. O que a nossa experiência mostra aqui na Alta Vista é que tem um profissional que tem papel fundamental nessa história, que é o assessor de investimentos, que é alguém em quem o cliente enxerga credibilidade, autoridade, respeito. Até por isso, o cliente confiou a ele a gestão dos seus ativos financeiros. E o assessor de investimentos, ele é um ator central na busca de derrubar essa barreira. Porque quando ele convida o cliente para uma conversa difícil, e temos que ter a coragem de ter conversas difíceis, o cliente, pelo respeito, admiração e credibilidade que ele enxerga no assessor, ele vem para essa conversa. A nossa experiência também mostra ao longo do tempo que não adianta eu, de maneira imediata, logo no primeiro oi, dizer claramente sobre o que vamos conversar. Sobre a morte e que, eventualmente, podemos usar um seguro de vida para pensar a última linha da sucessão. Vai ali também toda uma construção de raciocínio, tem uma jornada. É necessário que você primeiro mostre o problema, a consequência desse problema, como o mercado até então lida com ele e qual a nossa visão do assunto. E nessa jornada, a gente percebe que, dentro de casa, o cliente ele passa a ter mais tranquilidade para lidar com o tema, com a esposa, com o marido, com os filhos, e também leva essa clareza para os amigos, para os colegas de trabalho, porque apesar de existir a barreira, a dificuldade, o preconceito, na forma que a gente aprendeu a lidar com o tema, a gente não apenas converte a forma de pensar do cliente, como ajuda ele a mudar a forma de pensar do entorno dele. Então, penso que o ator principal nessa história inteira, para ajudar a desmistificar, a derrubar essa barreira, são os nossos atores aqui, os assessores de investimento. A gente falou bastante de famílias, falamos de clientes, e aí me veio na mente aqui vocês falando, cara, isso pode ser muito pior até na pessoa jurídica, né? Porque se a gente não pensar na sucessão dentro de um lugar que tem vários sócios, isso pode ser terrível. Você trata isso também lá, né, Dani? Sim, com certeza. Até uma das ferramentas utilizadas é o seguro, né? Com algumas ressalvas aí de como que vai tributar ou não vai tributar, porque infelizmente não tem dado como certo assim, né, o benefício que a gente tem na pessoa física, a gente não tem imposto de renda, não tem ITCMD, mas muitas vezes é um mecanismo muito necessário se eu tenho uma empresa ali, por exemplo, com alguns sócios, e esses sócios estão participando do dia a dia, são figuras importantes, é uma empresa grande, e se um deles falecer, os herdeiros necessários dele deveriam receber a participação dele nessa empresa. Muitas vezes, isso não é desejado, porque os herdeiros não estão no dia a dia, não participaram da empresa, foram fazer outra coisa, outra formação,
né? E essa empresa, quando chegar esse momento, se eu não tenho ali, ou no contrato social, ou no acordo de sócios, dizendo que os herdeiros necessários não ingressarão na empresa, eles vão ingressar, tá? E isso é muito complexo. Imagina você tá ali como só, você tá na sua empresa e do nada o seu sócio é a esposa do seu amigo, né? É complexo isso. Então, a ideia desse seguro, e aí eu vou deixar depois os especialistas explicarem melhor do que eu, a empresa compra o seguro e segura a vida ali do sócio. Ocorrendo o falecimento, a empresa recebe a liquidez para comprar essa participação dos herdeiros necessários que teriam direito, né? Dessa forma, eu resolvo o problema da empresa e eu também libero uma liquidez bem rápida ali para os meus familiares. A gente trata isso também aqui, né? Trata, e de novo, não é uma questão de ou, é uma questão de e. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai falar de sucessão empresarial, o que nós majoritariamente ouvimos de entrada é o seguinte: eu já tenho um acordo de acionistas que prevê a não entrada dos herdeiros legais. Tudo bem. O que você não tem ainda metrificado ou o que você ainda não tem como plano de ação é com qual dinheiro você paga a barreira que você criou para os herdeiros legais não entrarem na companhia. A provocação é boa, você está pronto para ser sócio da família do seu sócio? E já que você não quer essa consequência, você escreve questões jurídicas, você organiza juridicamente a não entrada de herdeiros legais na empresa. Tá bom. E a consequência financeira, que é pagar para os herdeiros legais não ocuparem essa cadeira. E aí você percebe a tela azul do Windows ali na reunião, porque, bom, os sócios não querem pegar dinheiro do bolso, pessoa física, para comprar as cotas do sócio falecido dos seus herdeiros. Se você tirar o dinheiro do caixa da empresa, você também tem um sério problema com a saúde financeira da companhia. E é nesse momento que entra o E. Eu organizo juridicamente como vai dar a minha sucessão e tenho aqui uma ferramenta financeira, um seguro de vida que a companhia recebe para poder comprar a parte do sócio falecido. Então, é uma tecla que a gente bate muito, não é uma questão de ou, é uma questão de e. Uma coisa e outra, e não ou outra. Como você comentou, né? Duas certezas na vida. Acho que o Franklin disse isso, né? Duas certezas na vida. Impostos e morte. Uma hora... Nessa mesa estamos tratando dos dois ao mesmo tempo. Dos dois ao mesmo tempo. E se eu posso citar mais alguém, eu vou trazer para a mesa a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é a maior especialista no Brasil em cuidados paliativos. Ela escreveu um livro que diz A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro, um livro incrível, várias citações muito boas. Aí eu queria perguntar para vocês, quem organiza a sucessão, vocês acham que eles vivem melhor? Com certeza. Assim, sabendo que tá tudo... Na verdade, para você viver melhor, você primeiro tem que saber que você estava diante de um problema. Então, assim, se você sabe que você está diante de um problema e você resolve, não tenho dúvidas que você vai deitar o travesseiro na cama e se sentir tranquilo. Agora, se você nem sabe o problema, e aí vai chegar na hora e descobrir, a experiência vai ser bem traumática, né? Porque é um momento que as pessoas estão tristes, tá todo mundo sensibilizado, e aí vai ter aquela pessoa que vai ter que, lidar com um monte de coisa burocrática, resolver um monte de coisa, e aí você pode ter a surpresa de não ter dinheiro para pagar ITCMD e ter um inventário travado. Então, assim, eu acho que quem tomou consciência do problema, e eu tô vendo que quanto mais tempo passa, mais as pessoas estão se conscientizando disso, não tenho dúvidas que dorme melhor. Entendo eu que é inegável que a pandemia trouxe mais luz para esse tema. Afinal de contas, naquele período nós tivemos que lidar com ausências num volume muito maior.
do que estávamos habituados. E aquela frase, né, que a ignorância é uma bênção, ela cai por terra com a pandemia, porque muitos filhos tiveram que lidar com ausências dos pais, pais lidando com ausências de filhos, e no dia seguinte se preocupando, pera, e na minha vez? Que eu estou vendo aqui a dor de cabeça que está sendo, não ter me organizado, não ter me planejado. Eu nem sofria por isso, porque a ignorância era uma bênção, então eu nem sabia que tinha esse problema. Agora eu sei. Em sabendo quais são os profissionais existentes no mercado, como que a Alta Vista pode me ajudar nessa transição de patrimônio. Porque, veja, são 19 anos de Alta Vista, 30 mil clientes ativos no momento. É inevitável que em algum momento o telefone do assessor toque e do outro lado da linha não seja o cliente, e sim alguém da família comunicando a ausência, o falecimento. Que tipo de notícia a gente vai dar? Que todo o patrimônio está bloqueado dentro daquele processo burocrático de inventário, ou que nós, a quatro mãos, organizamos a sucessão. E é essa clareza que a gente precisa dar para os nossos clientes. É ter a coragem de ter conversas difíceis e de mostrar que a ignorância, apesar de ser uma bênção, ela traz um problema muito grande quando você não se organiza. E dentro dessa organização, a gente tem N ferramentas, né? Então, algumas, testamento, holding, trust, previdência privada, seguro de vida, etc. Nessa discussão com as famílias, onde é que entra e onde é que não deveria entrar, Dani, o coração? O coração tá em todas. E quando a gente tá falando de família, no fim a gente tá falando de coração. E é por isso que a gente tem que cuidar, né? Porque assim, se a gente não cuida e chega nessa hora H, uma vez eu vi uma frase muito engraçada numa reunião, que era uma frase que falava assim, quando chega nesse momento do inventário e os herdeiros começam a briga não é nem pelo dinheiro, é sobre quem puxou a chupeta do outro quando criança e o papai e a mamãe não defendeu, entendeu? Então, assim, quando a emoção está muito latente, isso é do ser humano. A gente pensa muito pouco, né? E é um momento, uma morte, a emoção tá latente. Então, eu acho que, assim, cuidar do planejamento patrimonial e sucessório é cuidar do coração e da alma da família. É você conseguir saber que, por você ter deixado tudo daquele jeitinho, não vai ter nenhuma intriga, não tem mais discussão. Todo mundo tá recebendo o que tinha que receber, já tá tudo muito dado, não tem, não feriu ilegítima, não fez nada de errado. Então, assim... Então é mais sobre evitar brigas ou perpetuar desejos? eu acho que é mais sobre... é difícil, é os dois. É um mix. Acho que é um mix nessa questão de evitar brigas e perpetuar o seu desejo, daí a importância da caixinha chamada organização. É muito comum nas reuniões que fazemos com o cliente, ele momentaneamente crer que se eu tenho 2 filhos e tenho 2 casas e eu falto, é uma casa de cada um. Essa é a visão imediata que o mercado tem, que a pessoa física tem, que o cliente tem. E é nosso papel mostrar para ele que não, você acabou de transformar os seus 2 filhos em sócios, porque cada um vai ter 50% de cada casa. E provavelmente esses 2 filhos têm desejos diferentes, constituições familiares diferentes, questões financeiras diferentes. Um quer vender, o outro quer alugar, um quer pintar de amarelo, o outro de verde. E daí a importância de você usar ferramentas jurídicas, como por exemplo um testamento, que é uma solução muito boa para você perpetuar desejos e dizer: a casa da praia é do filho mais novo, a casa da cidade é do filho mais velho. Pronto, agora eu tenho o meu coração confortado
porque eu sei que não estou transformando meus filhos, que são irmãos, em sócios, e se eles assim quiserem, que eles o façam na minha partida, mas que eu não faça essa decisão agora por eles. Tem duas formas de lidar, né? Com a falta da informação ou com a ignorância é uma bênção, então eu imagino que cada imóvel é de cada um e não é 50% para cada um. E quando a gente leva essa informação, o conforto do coração vem. Deixa eu organizar essa questão. Então, por isso, a fundamental importância de levarmos para os nossos clientes um tema sobre gestão de riscos, tanto na parte da organização, que são os instrumentos jurídicos que a Dani muito bem trouxe, como também na consequência financeira pós-morte, que é ter que pagar o inventário. E não existe dinheiro mais barato do que de um seguro de vida. Tem algum caso familiar que vocês participaram que seja mais intrigante de como vocês atuaram nessas famílias para minimizar esses conflitos ou até mesmo para ajustar, porque é emoção, né? Às vezes o pai, não, mas eu quero deixar essa mais bonita aqui para minha filha. Como é que vocês atuam quanto a isso? E se tem algum caso de fato que vocês se recordem? Dani deve ter muita história. É verdade. Mas assim, eu acho que os casos mais legais de todos, assim, de atuar, é quando tô na frente ali de um patriarca e uma matriarca que tem uma relação de muita transparência com os filhos. E aí os filhos também têm essa relação de transparência entre si e com os pais. E se não tem entre si, os pais trazem isso. E é muito legal quando eu tenho a oportunidade de participar da conversa com todos. E aí todos ficam sabendo exatamente o que a gente está pensando, exatamente o que está sendo construído, o que está ali no testamento, por que a gente está fazendo a holding. Eu sei que não é sempre que a gente tem essa abertura, mas quando a gente tem essa abertura, a gente começa a criar espaço para mais até eficiência. Porque, por exemplo, você está ali com um imóvel que você detém há muitos e muitos anos. E aí você está vendo como que você vai passar esse imóvel para os seus filhos, vai ter ITCMD. Mas você não chegou para os seus filhos e perguntou: o que vocês vão fazer com esse imóvel quando eu morrer? Vocês vão querer? Muitas vezes a resposta é: a gente vai vender. Poxa, se vai vender, será que não tem outras coisas para pensar? Talvez os pais mesmo, que compraram aquilo lá em 1900 e bolinha, não vendem, se aproveitando de uma base de cálculo de imposto de renda, ali com várias reduções que a lei me dá pelo tempo que eu detive esse imóvel, né? Então, assim, eu participei de um planejamento que ia ser muito custoso para o cliente, porque era uma situação complexa, ia ter que colocar os imóveis dentro da holding, e aí queriam colocar a holding offshore. E eu olhei assim e fiz uma pergunta básica: mas o que vocês vão fazer com isso? A gente vai vender tudo. Falei, então, para tudo. Não precisa disso tudo, né? O pai com 90 anos, assim, o pai não usava mais os imóveis também. Então, assim, eu acho que é muito legal quando a gente tem essa transparência e essa troca de ideias familiares, porque a gente chega em lugares que a gente não chegaria. A média das pessoas não sabem desses benefícios tributários que a gente tem, né? Não, A exatamente. gente joga o jogo sem saber a regra, é isso. A maioria das pessoas, infelizmente, sim. E aí, é aí que a gente entra, né? É aí que o Wealth Planning entra, é aí que o assessor entra, que o Dani entra, justamente porque é muita coisa pra gente olhar. A gente nunca vai falar só de uma ferramenta. Você tem algum caso que você se lembra, Dani? Eu já vivi os dois lados da moeda. Da família que conscientemente abriu mão da organização e também da proteção financeira, que é o seguro, então nem quis organizar, não quis tratar holding, não quis tratar testamento, porque enxergou tudo isso como um custo, e também não optou por ter uma apólice de seguro para fazer frente às despesas do inventário. E a resposta foi que meus exames de check-up estão muito bons, a minha expectativa de vida baseado no histórico da minha família é muito alto e eu não pretendo morrer cedo. Então, com o tempo... Eu nem pretendo morrer, mas
tá no preço, né? Com o tempo, eu me organizo. E a consequência foi que, em menos de um ano, um dos cônjuges acabou faltando. E você viu a bagunça que foi e o desespero depois tentando remediar algo que já não tinha mais como ser remediado. E o lado B da moeda é quando você conscientiza uma família sobre a importância disso, e essa consciência ela passa a ser tão profunda que no ano 2, 3, 4, pós a organização, você vê a família se juntando para recapitular tudo que foi discutido naquele primeiro ano, onde a holding foi estruturada, o testamento foi escrito, uma eventual doação foi feita, a apólice de seguro está no meio, e ano contra ano a gente senta à mesa de novo para entender o que mudou patrimonialmente. E você vê a consciência brilhando ali no olho da família, sabendo que, bom, se algo de menos previsto ocorrer, estamos protegidos. Isso é uma coisa bem interessante de se olhar até, porque isso mostra que talvez o planejamento até aproxime mais as pessoas e deixe elas mais intimamente conectadas, né? Se passa por um momento que ninguém está planejado e dá uma briga, vai um para cada lado e a família se dissipa. Se passa por um momento que já está tudo organizado e já está tudo certo, e aí a família passa por isso junto, eles passaram por isso junto. E aí isso deixa todo mundo mais junto, né, mais próximo. E isso é muito especial. Uma aproximação que não estava no preço, mas acabou acontecendo. Exatamente. E aí até retoma aquilo que você tinha me perguntado pra gente antes. A gente falou que era um pouquinho dos dois, né? Se é para prevalecer o desejo ou mitigar ali as dores. É para prevalecer o desejo. Porque o cara que escolheu isso, ele também, um dos desejos vai ser a família junta, vai ser não ter briga, vai ser tranquilidade. Porque o que é você transmitir seu patrimônio? Você está preocupado com isso? É conexão. É a relação familiar que você tinha com aquela pessoa, ou de amizade que você falou, poxa, essa pessoa foi tão especial para mim, ela me ajudou tanto, eu vou deixar uma coisa para essa pessoa. Então, se a gente olhar bem a fundo, os motivos do planejamento são sempre íntimos, são sempre pessoais. Muito mais do que patrimônio, né? A gente está falando de coisas diferentes, né? Assim, não é só o patrimônio, não é financeiro. Tem muito mais coisa envolvida, tem todo o sentimento familiar envolvido. Isso, e é isso que as pessoas talvez não tenham entendido ainda. Mas o financeiro, quando você põe luz em cima dessa questão, ele também passa a dar um pouco mais de clareza e senso de urgência para a família proteger. Um exemplo, 4,5 bilhões de reais foi o montante que o Estado de São Paulo arrecadou em 2023 com ITCMD. É inegável que a morte é um negócio altamente rentável para o Estado e para alguns entes privados. E se nós, além de falarmos sobre a importância da organização, em que você tem menos fricção na hora de transmitir patrimônio, se além disso nós também tentarmos tapar o sol com a peneira sobre o buraco que vai fazer no patrimônio da próxima geração, vai continuar alimentando um bolso e transmitindo menos patrimônio para quem vai te suceder. Sua mulher, seu marido, seus filhos, netos. E o que a gente percebe é que nessa hora, grande parte dos clientes se ajeitam ali na cadeira porque percebem que estão num efeito manada, num ciclo vicioso. Porque do meu avô para o meu pai foi assim, do meu pai para mim foi assim, de mim para os meus filhos, quem é que vai interromper esse ciclo? Então, a gente precisa dar clareza para os clientes sobre a importância de você organizar o patrimônio, ter menos fricção no momento de você transmitir, fazer com que as suas vontades sejam exercidas quando do póstumo, mas ter ali uma ferramenta que proteja o custo financeiro através de um seguro de vida. Dani, se a gente olhasse para uma família hoje
essa família, é mais difícil a gente falar, obviamente, em números, porque eu não sei nenhum patrimônio aqui, não estou falando de nenhum em específico, mas quantos por cento uma família consegue se proteger de não pagar um custo tão alto ou reduzir o seu custo? Tá, então assim, o que a gente acha necessário é pelo menos ter ali de 10 a 15% em ferramentas de planejamento sucessório que não vão ingressar no inventário e vão disponibilizar uma liquidez muito rápida ali para os A gente herdeiros. está falando do patrimônio total, né? Não é só do Patrimônio total, tá? Nossa. Avaliado a mercado, porque o ITCMD ele incide sobre o valor de mercado. E a gente pode falar de tudo, né? Imóveis, aeronave... Tudo, empresa, Empresa. tudo. Empresa sempre acha que tem que deixar fora, né? Não tem nada a ver, né? Tem que botar dentro. Tem que pôr. Então, assim, é todo esse cálculo, e aí a gente tem que ver, né? Se eu tô falando de um casal casado em separação total de bens, poxa, aí cada um tem o seu próprio patrimônio, vai ser de 10 a 15% em uma ou duas ferramentas, que hoje em dia, as duas ferramentas que tem, né, para dar essa liquidez sem cobrança de TCMD, é seguro de vida e previdência privada, tá? Então, seria 10 a 15% numa ferramenta em titularidade desta pessoa. E se eu estou falando de um patrimônio comum, comunhão universal de bens, os bens são todos comuns. Comunhão parcial de bens, em que os bens são comuns após a união do casal. Aí eu olho o patrimônio como um todo do casal, e aí cada um do casal deveria ter ali pelo menos, né, de 5 a 7,5% do valor do patrimônio total em suas próprias ferramentas com essa titularidade. E aí é claro que o foco vai ser os filhos, né, como beneficiários, porque eles que serão contribuintes do ITCMD nessa hipótese de patrimônio comum, dado que o cônjuge sobrevivente ele tem direito à meia-ação, que é 50% do patrimônio ali do casal, tá? Claro que se quiser deixar mais para cônjuge, isso acontece bastante. Muitas vezes o patrimônio está todo concentrado ali na conta de um só dos casais, do casal, né, do patriarca, que é muito comum acontecer. A matriarca não tem nada no nome, não tem conta bancária, tá tudo ali. Então, assim, pode deixar também uma liquidez maior, porque ela vai ficar sem dinheiro até o inventário sair, né? Então, são todas essas coisinhas que a gente tem que pensar. Hoje o ITCMD, o teto, é 8% pelo Senado, e vamos ver por quanto tempo isso aí vai se manter. No momento não tem nenhum projeto de lei caminhando, nada chamando atenção para aumentar esse teto. Embora tenha a questão da liquidez com seguro e previdência, ainda assim a previdência vai dilapidar o patrimônio, né, Dani? Acho que esse é um ponto super importante que a gente precisa dar o máximo de clareza sobre ele. A previdência privada, ela é uma excelente ferramenta para transmissão de patrimônio fora do inventário, mas ela é uma péssima amiga para custear a transmissão do inventário. Porque se eu deixo R$1 milhão numa previdência privada, cujo dinheiro é pago pós-morte, e na hora do almoço a família está pegando esse mesmo dinheiro para pagar o custo de inventário do resto, eu só deixei o dinheiro líquido, mas ele virou consumo. Então é super importante a gente não confundir transmitir patrimônio fora do inventário, que se faz via previdência privada, mas evitar ao máximo usar a previdência privada para custear a sucessão. E para isso eu uso o instrumento de seguro de vida. Qual é a conta que a gente faz, Orlando? Eu tenho até 80 anos de idade e tenho saúde, a ferramenta principal é a apólice de seguro de vida. Porque eu alavanco patrimônio, porque eu protejo o dinheiro da previdência privada, que ele vai ser indenizado fora do inventário, mas é um dinheiro que vai e fica. Agora, se eu não tenho saúde para ser aprovado numa apólice de seguro, ou se eu já tenho mais de 80 anos de idade, aí o caminho menos dolorido é deixar alguma quantia em previdência privada, ciente de que um pedaço desse montante vai ter que ser gasto eventualmente para pagar a sucessão do resto.
Mas é nessa exceção. Se eu tenho até 80 anos e tenho saúde, o padrão ouro para fazer frente às despesas de um inventário é com a pólice de seguro. Mas você não acha que o seguro de vida ainda carrega uma estigma de coisa de vendedor insistente? Carrega, Orlando, carrega, é fato. É inegável que os bancos foram responsáveis por grande parte desse preconceito que se carrega com o seguro, porque era a moeda de troca que se tinha para compensar um cheque que eventualmente não dispunha de fundos momentâneos, para liberar uma operação de crédito, um empréstimo, ou até aquela questão do me ajuda, tenho meta para bater. E vendia esse seguro de vida à torto e à direito, sem saber o perfil do cliente, a necessidade que ele tinha. Então, sim, muito do preconceito do vendedor insistente veio disso, e eu gosto muito da veia educacional da Alta Vista. Nós verdadeiramente estamos na vanguarda desse tema, que é educar o nosso cliente a temas do planejamento financeiro e levar para ele uma mudança de visão da estrutura, do seguro de vida e como, dentro de um planejamento sucessório, ele é o padrão ouro para fazer frente às despesas que haverá com o inventário. Sim ou com certeza. Dani, mas a meta para bater, ela também não deixou a Previdência com um preconceito de anos, dado que existia essa meta e fazia-se de qualquer jeito e em algum momento, ó, não muitos anos, talvez há pouco tempo, os clientes decidiram resgatar e aí era um problema, porque não só tem imposto num pedaço, não tem... Não ficou esse preconceito também na Previdência? Eu acho que da Previdência até o preconceito era por causa da rentabilidade, né? Antes, a gente tinha produtos muito ruins ali para ser comprados na Previdência, então as pessoas elas não ficavam muito motivadas a pôr o dinheiro que elas suaram ali para não render quase nada. Agora a realidade já está bem diferente disso. Os produtos de Previdência são muitas vezes os mesmos produtos que existem fora da Previdência, né? E isso foi mudando. Um ponto relevante do seguro é que isso ficou com muita essa cara devido à experiência das pessoas, né? Esse seguro que vendem no banco, normal, por aí, não é o mesmo seguro que a gente fala aqui, Sim. que é um seguro focado para os nossos clientes, né? Para perfis de clientes, né? Ali está sendo vendido um seguro de vida que você fica pagando eternamente e quando você chega lá com 80 anos, ele já até te mandou embora. Só que também se você morrer antes disso, se você teve algum problema lá no meio, eu fiquei com diabetes, eu tive alguma questão de saúde, você tinha que ter avisado. Aí eles vão dizer, você não me avisou disso daí e agora eu não vou pagar o prêmio. Então, é uma ferramenta que ela ficou com esse ar de que eu só gastei dinheiro e ninguém recebeu nada em troca. E aí, não tem muito o que a gente fazer com isso, né? Agora sim, a gente passa para as ferramentas apropriadas para os nossos clientes. E aí, eu gosto sempre de ter em mente, não é que é um ou outro. Eu gosto muito de usar os dois. O seguro, claro que a gente pode trabalhar com diferentes apólices e tudo mais, mas quanto mais jovem você for e melhor de saúde, menos você vai pagar pelo prêmio que seu beneficiário vai receber lá no futuro, né? Então, conforme você vai ficando mais velho, a sua alavancagem financeira ela vai diminuindo em um dos sentidos que a ferramenta te dá, no sentido de que talvez você tenha que pagar mais por aquele prêmio, né? Mas a alavancagem que é certa e dada é você dividir este pagamento em 10 anos, ou seja, você quita, né? E aí, na primeira parcela, você tem ali já a cobertura total. Então, o que você também está comprando ali com o seguro de vida é segurança, né? Você mitigou o seu pagamento em 10 anos e se acontecer algo com você hoje, infelizmente eu já vi acontecer, no dia seguinte, assim, não exatamente no dia seguinte, mas num período ali muito rápido, a sua família vai receber, né? Então, principalmente para aquele cara, empresário, que está fazendo dinheiro, está ganhando dinheiro até numa certa rapidez,
né? Filhos muitas vezes pequenos. Se eu for fazer inventário, vai ter participação do Ministério Público. Poxa, para esse cara, ele vai pagar pouco por aquilo, e ele vai ter a cobertura total e ele não vai se descapitalizar. Na Previdência, se eu preciso, calculei ali os 10, 15%. Se minha família precisa de 1 milhão, eu preciso tirar 1 milhão do meu bolso, de várias coisas que eu tá ali de liquidez e colocar na Previdência Privada, que é um dinheiro que é para ficar fechado, né? Não é para eu tirar. Se eu tô colocando ele com esse propósito, principalmente de segurança de inventário, eu não vou querer tirar o dinheiro. Então, pode ser muito ruim para um cara que tá falando, poxa, eu preferiria pagar, não sei, na pólice de 1 milhão, tá ali com 30, 35 anos, vai pagar 500 mil, divide isso em 10 anos, eu pago 50 mil por ano, não tô pesando o meu bolso, eu fiquei ali com 9 milhões para eu fazer mais negócio, fazer mais patrimônio. Mas vai chegar uma hora que essa alavancagem vai diminuindo, e aí também eu acho que é bom, desde o começo, ter a Previdência, né? Porque ela está acompanhando o crescimento do seu patrimônio. Você pode sempre pôr ali um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e a ideia é que o patrimônio continue crescendo. Tem a Previdência como instrumento de diversificação do teu portfólio de investimentos. Não necessariamente como a bala de prata para custear o inventário. Eu gosto da Previdência Privada pensando no seguinte sentido. Quanto do meu patrimônio eu já não preciso mais hoje? Exato. É bem aí. Do meu patrimônio, quanto eu já não preciso mais hoje? X, Previdência Privada. Porque eu estou diversificando meu portfólio de investimentos e já estou deixando para a próxima geração um patrimônio fora do inventário. E vou rebalanceando essa conta ano contra ano. Em paralelo, eu tenho ali bons seguros que, num imprevisto, numa ausência precoce ou inesperada, eu tenho o dinheiro alavancado da apólice. Tem uma questão de eficiência tributária na Previdência também. Lá em Aruí. Vem nessa linha. Isso daí. Mas quando eu sento, muitas vezes com os clientes private da Alta Vista, que tem uma frase muito clássica que eles falam para mim. Eu quero blindar meu patrimônio. Dá para blindar patrimônio, gente? Eu não acredito em blindagem, Estamos na mesma página. porque não existe nada à prova de bala, né? A gente mesmo sabe que vai morrer. E o mesmo vale para o patrimônio. Não que o patrimônio vai morrer. Isso é o que a gente quer aqui, na verdade, que não aconteça. Mas, assim, existem camadas de proteção patrimonial. Camadas. Mas não uma blindagem. E aí, essas camadas vai depender muito da situação ali do cliente. A gente pode usar o offshore, que é uma camada de proteção bem forte. O seguro, né, se usado da maneira correta, sem ferir legítima, sem querer esconder patrimônio do cônjuge que vai separar, também é uma proteção. Então, assim, Vamos lembrar que tudo que a gente tá falando aqui é dentro da lei, né? exatamente. Quando a gente fala, né, feria legítima, tem gente que quer fazer, mas a gente tá buscando fazer tudo dentro da lei aqui. Exatamente. Eu gosto do termo eficiência patrimonial e não blindagem patrimonial. E aí, através de uma eficiência patrimonial, você vai usar dos instrumentos jurídicos e financeiros disponíveis no mercado para que você perpetue o teu legado. Então, blindagem financeira ou patrimonial, não. Eficiência patrimonial. Agora, eu gosto de entrar em alguns quadros que eu deixo fixo aqui nas nossas discussões. Um deles é a pergunta que ninguém quer responder. Porque geralmente a gente não quer responder algumas perguntas, tá? E aí, obviamente, a gente sabe que nós temos o nosso trabalho, que a gente tem a nossa vida, e que às vezes a gente acha que a gente faz uma coisa e não faz outra porque não quer, porque quer. Então a minha pergunta para vocês, a pergunta que ninguém quer responder para vocês e que eu gostaria que vocês respondessem, mesmo não querendo hoje, é se vocês não tivessem nenhum cliente, nenhuma audiência no Instagram, nenhum chefe falando, vocês continuariam fazendo o que vocês fazem da mesma forma e com a mesma paixão que vocês fazem hoje? Sim. Dani foi convicta. Sim. É que é muito gostoso ajudar as pessoas. Os frutos desse trabalho são muito especiais. Porque você vê que você vai ajudar de verdade. E vão lembrar de você naquele momento. Falar, poxa, ela
isso aqui ia dar problema mesmo, hein? Isso aqui ia ser ruim. Então, assim, é muito gratificante. Uma profissão, aqui nesse papel que eu tô muito conectada às famílias. As pessoas abrem coisas para mim que ninguém mais sabe, né? Então é muito legal poder ajudar e estar junto nesse momento. Então, definitivamente, eu continuaria. No meu caso é sim, com absoluta convicção, e te explico o motivo. Eu já tive a oportunidade de entregar algumas indenizações. Vulgarmente dizer, entregar um cheque. Deve ser muito legal isso. E num momento ruim... Não sei. E num momento ruim para a família, eu sou o portador de uma única boa notícia que eles vão receber naquele momento. Verdade. Então, genuinamente, a resposta é sim, porque eu cumpro a minha promessa quando eu entrego a indenização para uma esposa, para um marido, para filhos, e recapitulo com eles o motivo do porquê aquela apólice foi feita. É a entrega da promessa. E isso é a parte mais confortante do trabalho que a gente exerce. Então é um sim absoluto. Seguido na minha profissão. Agora, quando a gente fala de sucessão, seja ela via seguro, seja ela pelo planejamento sucessório, a gente está falando de morte, não tem jeito, né? E a morte é uma certeza que a gente tem, já discutiu isso várias vezes, mas ela também é um absurdo. Então, quando eu planejo a minha morte, eu estou assinando o meu contrato com o absurdo, com a morte. Eu quero saber de vocês qual é o contrato com o absurdo que vocês já assinaram na vida de vocês. Ai, que difícil essa pergunta. Vê se você me dá uma ideia aí. O contrato com um absurdo, penso eu, que é ter clareza sobre a finitude da vida. O meu contrato com o absurdo é saber que eu pago o meu seguro de vida pensando na proteção da minha família, na forma como eles acessam o meu patrimônio, mas sou eu também quem pago o seguro de vida da minha mãe. Que é contrato com um absurdo maior do que pagar por algo sabendo que você vai receber em virtude da perda da mãe. Eu costumo dizer, Orlando, que não tem lucro na dor. E para mim é muito ruim quando eu estou numa reunião e o cliente diz que quem fica, que se vire. Porque para mim nada foi deixado, eu construí tudo, já vou deixar muita coisa, então tá tudo bem que eles passem por alguma dificuldade ou que gaste um pedaço do que foi deixado para seguir em frente. E essa é a frase que eu carrego. Não tem lucro na dor. Faça o seu contrato com um absurdo. Sim. E tenha uma clareza incrível de como é bom colocar a cabeça no travesseiro e saber que você tomou a decisão certa. Sobrou para você agora o contrato com o absurdo, Dani. Olha, eu acho que o meu contrato com o absurdo eu tento assiná-lo todos os dias. E não são todos os dias que eu consigo assinar. É a aceitação das coisas como elas são. As coisas, quando elas não saem como a gente gostaria, elas doem e a gente fica chateado. Só que a grande verdade é que as coisas são como elas são. E toda essa dor é da gente não aceitar as coisas como elas são. Então, eu acho que o meu contrato com o absurdo seria buscar essa aceitação da incerteza. Então, se eu tenho a incerteza, eu não sei quando eu vou morrer, então que eu traga alguma segurança para isso, de alguma forma. Acho que esse, então, seria o meu contrato com o absurdo. Difícil responder essas coisas, né? Uhum. Isso faz a gente pensar muita coisa. Então, para descontrair um pouco, vamos pro bate-bola final? Vamos. Vamos. Vou levar vocês agora pro bate-bola final. Só tem uma regra. A gente responde.
Tá. Sem pensar muito, a gente só responde. Tá? É isso. É só responder. E é a mesma pergunta para os dois, tá? Respondeu, o outro já responde. Entendi, tá bom. Tem muito segredo. Tá. Então, vamos lá. Dani. A Dani, nesse caso. Qual foi a maior bobagem que você já ouviu sobre herança? Ai, uma que sempre as pessoas caem e que, pra mim, tô nesse chapéu de advogada, acaba sendo a maior bobagem, é as pessoas acharem que o cônjuge sobrevivente na separação total de bens não herda nada. Essa é boa. Dani? É a famosa frase, quem fica que se vire. É muito dolorido, é muito ruim quando eu ouço essa frase. E já que você falou de frase, então qual frase clichê que você gostaria de abolir? A frase clichê de gostar de abolir De mercado. é aquela em que o patriarca ou a matriarca diz que tá tudo bem um pedaço do meu patrimônio ser dilapidado, diminuído, para ser gasto com custos de sucessão, porque eu não tinha nada, construí tudo na força do meu braço e volto para a questão de não ter lucro na dor. Dani? Olha, uma clichê assim de mercado que eu escuto todos os dias. Que conta conjunta é planejamento sucessório e a pessoa que ficar vai poder mexer. Vamos abolir esse clichê. Então. Essa eu queria abolir. Essa é muito recorrente. Eu queria Muito realmente recorrente. abolir essa. Essa, de fato, é muito recorrente. Então já não vamos parar. Já me fala aqui um livro que fez você mudar sua cabeça, seja sobre vida ou seja sobre morte. Mudou seu pensamento. É um livro muito bom, é best-seller, inclusive, chama Comunicação Não Violenta. É um livro que te faz repensar sobre a forma que você se comunica e a forma que você está ouvindo as pessoas que estão se comunicando com você. Muitas vezes, né, posso dar um exemplo de uma mãe, né, a mãe pega, minha mãe já fez isso comigo e falou, pô filha, você não avisou que onde você estava e ficou brava, né? O que eu posso ouvir daquilo? A minha mãe me ama, ela quer saber onde eu tô. Então, eu já saí daquele papel de, mãe, para de não sei o quê, não me enche o saco, e fui, mãe, desculpa, a próxima vez eu vou te avisar. Isso gera mais intimidade, mais conexão, mais bem-estar, de novo. Que legal. Dani? A morte é um dia que vale a pena viver. E fica aqui o meu agradecimento à Laís, da Mag Seguros, que foi quem me presenteou com o livro. E ele ensina a gente a viver a vida com mais amor, com mais olhar no presente, com mais admiração pelas pessoas, com mais respeito a si próprio. A morte é um dia que vale a pena viver. Doutora Ana Cláudia é uma das pessoas que eu gostaria de ver sentada nessa cadeira. Uma pessoa que você admira por conta de como lida com o tempo. João Adib, da CIMED. Uma referência no mercado, consumo muito conteúdo que ele produz. A agenda dele é insana, ele dá conta e ele faz uma das coisas que eu mais gosto. Ele põe a cara. Isso é fundamental no negócio. Dani? Ai, eu acho que eu não vou poder deixar aqui de trazer os meus líderes, que seria o Renato Folino e o Gabriel Campoy, que são pessoas, também. assim, excepcionais, de fato, e que, nossa, mesmo a gente ali, todo dia trabalhando muito e tudo mais, eles estão sempre, assim, disponíveis para conversar, para trocar uma ideia, para falar dos clientes, o que a gente pode melhorar, trocar informação, e para isso precisa de tempo. E muitas vezes não tem, e eles arrumam. Então, assim, são profissionais e seres humanos que eu admiro bastante. Legal, é a última. A última vale dar uma respirada. Porque ela quebra todo o sistema agora. Eu queria saber de vocês qual foi a maior gentileza, porque eu acredito num mundo mais gentil, que já fizeram por você, Dani. Olha, talvez um ensinamento muito importante da minha vida, que era um momento assim que eu tava mudando de faculdade, eu tava decidindo se eu ia fazer direito ou não. Só que assim, eu já tinha ficado 1 ano e meio na outra faculdade, ia ter que botar assim, a cara pra bater e estudar tudo de novo, da matéria do colégio.
Então era uma situação muito desconfortável. Era mais confortável eu ficar onde eu estava. E o meu pai olhou para mim e falou assim, sabe por que as pessoas ficam nessas situações medíocres? Porque é confortável. É difícil sair disso. Exige força, exige garra, exige foco. Então, essa foi uma gentileza muito grande, esse conhecimento que ele me passou, porque mudou toda a minha vida. Hoje em dia eu tô aqui e sou muito grata por fazer parte aí da vida das famílias. Que legal, Dani. Senta que lá vem história. A maior gentileza que alguém fez por mim. Uma bela manhã, por volta das 7h30 da manhã, eu estava a caminho da Alta Vista, quando na rua Loft Green, ali na Vila Mariana, o pneu do meu carro furou. E eu lembro que naquele dia ia ter uma gravação na Alta Vista, alguma coisa ia ser feito a título de vídeo institucional ou algo do tipo. E eu estava de roupa social, de gravata, era 7h30 da manhã. Eu procuro uma rua paralela, paro o carro, desço, abro o porta-mala, tiro o step, o macaco e sento para trocar o pneu. E de repente eu escuto uma voz atrás de mim. Deixa que eu troco o pneu do seu carro. A hora que eu olho para trás, tem uma pessoa, um homem, com roupa de academia, bermuda, camiseta, tênis. E eu ainda fiquei ofendido dele querer ajudar. E eu falei, mas eu sei trocar o pneu do meu carro. Ele falou, calma. Eu estou me colocando na sua situação. Eu quero te ajudar porque são 7h30 da manhã, você está de roupa social, provavelmente a caminho do trabalho, tem uma reunião importante te esperando e você não vai sair limpo dessa situação. Você vai se sujar. Deixa eu trocar o pneu do seu carro. Eu me afastei, ele ocupou ali o meu lugar na calçada e eu percebia até uma dificuldade dele de trocar o pneu. Não era comum para ele estar trocando o pneu de um carro. E naqueles minutos, que passaram, ele me fez uma pergunta. Ele, quantas vezes o CEO de uma empresa já trocou o pneu do seu carro? Eu falei, que eu saiba, nenhuma. E ele se apresenta, ele fala, prazer, meu nome é José Ricardo, eu sou o CEO do braço China do Grupo LID, do João Dória. E para mim é um prazer poder retribuir uma gentileza que alguém me fez no passado e eu prometi retribuir a gentileza. E eu estou há anos procurando o momento da gentileza acontecer e hoje ela chegou. E você? Quem é você? O que você faz? Quando a gente trabalha com seguro de vida, a gente tem uma dificuldade de falar que vende seguro de vida, que trabalha com seguro de vida. A gente troca os termos, Trabalho com gestão de riscos, com planejamento financeiro, mas não dá a clareza que é seguro de vida. E eu me senti confortável com ele de falar, eu sou especialista em seguro de vida. Ele falou, eu estou com uma proposta na minha mesa, você me ajuda a definir se é o melhor para mim, para minha família? Eu lembro que no outro dia, ele estava na Alta Vista. Abriu a conta, transferiu os investimentos, revisitamos a proposta que ele tinha de seguro de vida, contratou o seguro de vida conosco, tem a apólice até hoje, somos amigos, estabelecemos aí uma relação pessoal. E José Ricardo, fica aqui o meu imenso agradecimento pela gentileza que você me proporciona naquele dia e saiba que eu sigo buscando o momento de retribuir. Assim como você fez por mim, o meu momento vai chegar e eu vou poder fazer por alguém. Que legal. Bom, eu levo daqui que planejar a sucessão patrimonial não é só sobre patrimônio, é sobre talvez continuar amando quem fica. E essa conversa foi muito prazerosa. Eu agradeço mais uma vez a vocês dois por estarem aqui, por compartilharem com a gente, por participarem aqui do Ponto de Vista. E vou lembrar para todo nosso ouvinte, Ponto de Vista, nós vemos o mercado por diversos ângulos
e ajudamos você a encontrar o seu.